Olá pessoal, quero compartilhar mais uma automação que eu criei, desta vez sobre ar-condicionado. Eu tenho meus 3 ar-condicionados aqui, vinculados ao Home Assistant, todos eles desligados. Aqui eu estou no escritório neste momento, eu tenho o Broadlink embutido ali no teto, e eu vou pedir aqui para minha assistente para ligar. Alexa, ligar ar-condicionado. Em qual temperatura você deseja ligar? Número 18. Ok. Ar escritório no modo frio com a temperatura de 18 graus. Percebam que eu nem informei qual ar-condicionado eu queria ligar. Agora eu vou testar aqui no quarto. Alexa, ligar ar-condicionado. Em qual temperatura você deseja ligar? Número 20. Ok. A suíte no modo frio com a temperatura de 20 graus. Então, automaticamente aqui o sistema já identificou qual o eco que foi acionado e já liga o ar-condicionado no mesmo ambiente. Mas eu também posso desligar ou ligar outro ar-condicionado que esteja em outro ambiente. Por exemplo, Alexa, desligar ar do escritório. Ar desligado. Então, foi desligado também. E caso eu acione uma assistente virtual que não tem ar-condicionado e eu não informe para ela qual é, ela automaticamente vai me questionar. Alexa, ligar ar-condicionado. Qual ar-condicionado você deseja ligar? Cozinha. Você selecionou cozinha. Em qual temperatura você deseja ligar? Número 20. Ok. A cozinha no modo frio com a temperatura de 20 graus. Então é isso, pessoal. Agora automaticamente, através do assistente virtual, dependendo de onde ele estiver, eu já vou conseguir identificar e ligar o ar-condicionado no mesmo ambiente. E caso não esteja no mesmo ambiente, vai questionar se eu não estiver informado. Além disso, logo em seguida ele questiona a temperatura, já para ligar na temperatura que eu desejar. Olá pessoal, espero que todos estejam bem nessa situação delicada que ainda vivemos e possamos aí voltar ao normal o quanto antes. Bom, eu gostaria de trazer para vocês mais um vídeo que vai aí agregar nas automações, elevar um pouco o nível aí das suas automações. Vocês puderam perceber que no vídeo anterior eu acionei assistente virtual para ligar o ar-condicionado. Em nenhum momento eu informei ali, nas primeiras ações, qual ar-condicionado eu queria ligar. E a minha automação já identificou qual foi o dispositivo que eu acionei e já ligou o mesmo dispositivo que está naquele ambiente. E ainda assim, depois ela me pergunta, qual é a temperatura que eu desejo ligar e ela já liga com a temperatura que eu informei. E depois, numa última parte, eu peço para ligar o ar-condicionado, porém para um dispositivo Eco que não tem ar-condicionado naquele mesmo ambiente. E com isso eu identifico que foi um dispositivo da Eco que não tem ar-condicionado naquele ambiente e faço minha automação fazer a pergunta para qual ar-condicionado eu desejo ligar. Então eu vou estar explicando para vocês aqui como que a gente pode realizar essas configurações aqui no nosso Home Assistant junto com Node-RED. Tá? Porém, pode ser realizado também com automations, mas eu utilizo aí o Node-RED para fazer as automações. Bom, antes de iniciarmos, é preciso saber o que vai ser necessário para a gente poder realizar essa configuração. Primeiro de tudo, a gente vai precisar do Alexa Actions, um componente
Ele não é um componente oficial, nem da Amazon, nem do Home Assistant, mas é um componente que permite fazer essa interação com o assistente virtual. Então, este vídeo é destinado para quem tem o assistente virtual da Amazon, tá? O assistente virtual da Google, ele não vai ser possível realizar essas configurações, porque os componentes são destinados aí para o assistente virtual da Amazon. Para você que não sabe como é que funciona o Alexa Actions, eu já criei um vídeo, né, que vocês podem estar aí verificando como é que funciona, e lá tem todo o processo de configuração e qual é o objetivo deste componente, né? Eu sugiro que quem ainda não fez essa configuração assista aquele outro vídeo anteriormente. Caso você já tenha configurado, ok, este é o primeiro ponto que precisa ser realizado. O segundo ponto é um outro componente chamado Alexa Media Player. Tá? Também é um componente que não é oficial da Amazon, né? Porém está funcionando aí perfeitamente para poder utilizar com o seu Home Assistant e com os seus dispositivos da Alexa. Bom, mas eu já tenho aqui os meus dispositivos funcionando, já utilizo na do casa, ok. Porém, esse dispositivo aqui, esse componente, ele vai ser importante para você identificar qual foi o último eco acionado. Então, através desse componente, eu vou conseguir identificar qual foi o último dispositivo eco que eu acionei, e com isso eu fazer as minhas automações para poder ligar ou desligar, né, o ar-condicionado, uma TV, ou fechar uma cortina, né, que esteja no mesmo ambiente que aquele dispositivo eco foi acionado. Se você tem uma outra alternativa de identificar, de descobrir qual foi o último dispositivo eco acionado, ok, então você não precisa desse componente. Porém, senão vai ser preciso fazer a instalação e a configuração deste componente. Para isso, eu sugiro que você instale o componente HACS. Tá? Um componente HACS, muita gente aí vem questionando se é seguro, vale a pena instalar ou não. Eu posso compartilhar um pouco da minha experiência. Tá? Não quero influenciar ninguém em relação a isso, mas na minha experiência, o HACS nunca gerou nenhum tipo de problema no meu Home Assistant. E eu sempre atualizo o Home Assistant na mesma semana que surgem atualizações novas aí do Home Assistant. Eu venho mexendo pouco em relação aos componentes e os dashes ali do Home Assistant, mas as atualizações, de vez em quando eu venho aqui fazer algumas melhorias, né? E sempre mantenho o meu Home Assistant atualizado. E até hoje eu não tive nenhum tipo de problema com o HACS. O HACS, se você quiser aí ir mais a fundo para fazer integrações com componentes personalizados, com algumas partes de melhorar um pouco o visual do seu Home Assistant, ele é uma alternativa bem interessante. Eu não descarto a utilização do componente HACS. Para mim, hoje ele é importante e ele não interfere muito aqui no desempenho do meu Home Assistant. Lógico, eu tenho um computador aí já um pouco mais parrudo para o Home Assistant, né? Mas agora você pode verificar ali o que está mais consumindo, principalmente na inicialização do seu Home Assistant. Cada dispositivo ali dá para verificar quanto que está consumindo de memória RAM, etc. E você consegue também, através de sensores, ali, verificar como é que está o desempenho do seu Home Assistant, né? Do seu hardware que está utilizando. No meu caso, ele está com bastante folga e até o momento ele não interfere em nada. Mas fica a critério aí de cada um poder utilizar ou não, beleza? Como é que eu instalo o componente Alexa Media Player? Eu não vou explicar neste vídeo, porque esse vídeo ele já vai ficar bastante longo, né? E se eu ficar repassando aí cada detalhe, o vídeo vai ficar super longo. Então, mas aqui no fórum do Home Assistant Brasil, que está cada vez aí mais recheado de tutoriais, principalmente por causa do Leandro, tem um tutorial do próprio Leandro que informa como realizar essa configuração do Alexa Media Player, tá? Então eu vou buscar aqui Alexa.
Deixa eu verificar aqui qual... Aqui, ó, instalando o Alexa Media Player. Então você pode acessar aqui o tutorial e verificar passo a passo de como realizar a configuração. Não tem muito segredo, é simples, né? Então, vamos verificar aqui que através do Hacks aqui é de uma forma bem tranquila. Depois basta você ir seguir o passo a passo aqui para fazer as configurações, colocar os dados aí da sua conta da Amazon, e com isso você já vai ter o componente aí configurado no seu Home Assistant, ok? Então, com o Alexa Actions e com o Alexa Media Player configurado, a gente vai iniciar as configurações aqui dessas automações. A primeira parte que nós vamos realizar é identificar qual o dispositivo que foi acionado. E para isso a gente vai utilizar aqui este componente, uma das funcionalidades deste componente do Alexa Media Player. Tá? São dois componentes diferentes, o Alexa Action, a qual tem um vídeo lá mostrando como é que faz passo a passo, e o Alexa Media Player, que tem aqui no tutorial que o Leandro criou e compartilhou aí com todo mundo. Se você tiver qualquer dúvida em relação a esse processo, eu sugiro que você questione lá no fórum, porque fica mais prático trocar informações, principalmente quando vai compartilhar uma parte do conteúdo, do código, enfim. Fica mais prático utilizar lá e outras pessoas podem contribuir também na solução, nas dúvidas aí que o pessoal tem. Ok, aqui eu vou deixar também na descrição do vídeo o link desses dois componentes, né, para vocês poderem aí dar uma analisada e verificar outras opções e também para fazer essas configurações. Eu tenho aqui a parte de documentação do Alexa Media Player. Nessa parte aqui ele mostra várias possibilidades que a gente pode realizar com este componente, tem várias funcionalidades, porém eu vou focar aqui neste aqui, que é para identificar o último dispositivo chamado. Tá? Então cada item nesse aqui são funcionalidades que o componente aqui disponibiliza. Eu clicando aqui, ele já vai me carregar aqui para a documentação relacionada a essa funcionalidade de último dispositivo chamado. Então a primeira parte que a gente vai fazer é essa. Bom, aqui ele já mostra que é necessário criar um sensor Last Alexa, né? Ele mostra aqui como que cria o sensor, porém logo abaixo aqui ele já informa, né? A partir da versão 115 do Home Assistant, você precisa remover esse Entity ID aqui, tá? Então, porque isso foi depreciado e a melhor forma aí de realizar, a forma mais fácil, é criando um grupo. Então, em vez de criar o sensor, a gente primeiro vai criar um grupo. Esse grupo vai ter todos os seus dispositivos Echos configurados aqui no grupo. Tá? Então basta você copiar aqui, no meu caso eu já copiei, mas eu vou mostrar como é que funciona. E vou colocar aqui no meu arquivo Groups. Neste caso eu vou tirar essa tag Group, porque esse aqui é um arquivo include. Essa tag já está incluída lá no meu arquivo Configurations. Eu vou chamar aqui de Echos 2 para ele não informar que está duplicado, né? Aqui o nome do grupo você pode colocar qualquer coisa, pode colocar Echos, pode colocar Alexa, pode colocar Amazon, pode colocar Echo no singular, enfim, você chama o nome que você quiser. Mesma coisa aqui. E aqui embaixo, as entidades, você vai colocar cada Media Player, cada Echo que você tem na sua casa, tá? Eu vou apagar isso aqui porque eu já criei aqui em cima. E neste caso aqui eu tenho 6 Echos configurados aqui na minha residência. Tá? Depois que eu criei o grupo, eu vou criar agora sim um sensor. Tá? E agora o sensor não tem mais aqui as entidades, ele vai pegar através do grupo. Eu vou abrir aqui o meu arquivo sensor, eu também já tenho criado aqui o meu sensor, mas eu vou colar aqui só para mostrar para vocês. Pronto, eu criei. Basicamente é isso, você tem aqui o nome do sensor Last Alexa, você também pode trocar o nome, se você quiser colocar aqui o último dispositivo Alexa, o último dispositivo Echo, você pode colocar o nome que quiser. Eu mantenho o mesmo aqui, né, para ficar mais prático e fazer as configurações aí necessárias. Bom,
Se você perceber, aqui ele verifica um grupo, né, o estado do grupo, o grupo Ecos. Então, se você mudou o nome do grupo aqui para, por exemplo, Alexa, esta vai ser a única modificação que você vai ter que fazer. Aí você vai ter que mudar aqui também, tá? Para poder fazer funcionar o sensor de forma correta. Tá? No meu caso, eu vou manter Ecos. Tá? E neste caso aqui, eu só coloquei um nome, porque eu sigo um padrão de sempre colocar um nome, mas é uma possibilidade, tá? É uma opção, não é uma necessidade. A partir do momento que você configurou o grupo e o sensor, você já tem a primeira etapa concluída. Você já consegue identificar qual foi o último eco acionado. Então, se eu vir aqui no meu Home Assistant e pesquisar aqui sensor.last Alexa, ele já vai me trazer aqui o último eco acionado, ok? Então, se eu acionar aqui o eco do quarto, ele vai alterar o estado aqui para mediaplayer.echo.quarto. A partir dessa informação, eu já consigo aí abrir um leque de opções para eu realizar automações aí mais customizadas. Por exemplo, ligar uma TV. Toda vez que eu pedir para a minha assistente virtual ligar a TV, eu já consigo criar uma automação para verificar qual é o estado, né, desse sensor e eu fazer uma ação para ligar a TV daquele ambiente, né? Então, se for o Echo Show 5, né, que tem aqui no meu escritório, eu ligo o monitor, por exemplo. Se for o Echo Show do quarto, eu ligo a TV do quarto. Posso fazer essa condição e aí eu não precisar mais informar qual TV que eu desejo ligar. Simplesmente o sistema já vai identificar automaticamente. Isso já facilita bastante aí o processo do dia a dia. Não precisa ficar dizendo ligar TV do quarto, ligar TV da sala, ligar TV do quarto da Lelê, ou ligar TV Lelê, enfim. Já fica um processo mais otimizado. Ok? Bom, agora a gente vai dar continuidade aqui nas próximas etapas, né? Agora a gente já pode iniciar aqui para o Node-RED. Mas, na verdade, antes de iniciar para o Node-RED, eu preciso criar um gatilho. Quando eu pedi para ligar o ar-condicionado ali para a assistente virtual, ela tinha que realizar um gatilho para eu dar continuidade aqui na minha automação. E por que eu tenho que ter esse gatilho? Porque quando eu peço para ligar o ar-condicionado, a minha assistente virtual não vai saber qual ar-condicionado vai ligar. Não vai fazer nada, ela vai dizer assim, ó, esse dispositivo não existe. Porque o dispositivo que está lá é ar-condicionado quarto, ar-condicionado cozinha, enfim. Então, o que eu fiz? Eu criei um input boolean chamado ar-condicionado. Porque o input boolean, ele pode ser integrado lá com a Alexa. E aí, com isso, eu posso pedir para a Alexa ligar o ar-condicionado, que na verdade ela vai estar ligando o input boolean. Eu coloco o nome lá do input boolean ar-condicionado e aí ela vai identificar, opa, esse dispositivo eu tenho, então eu vou ligar. E aí é onde vai acionar aqui o meu gatilho, né, que é um input boolean que eu criei. Esse input boolean, ele pode ser criado aqui, né, no arquivo input boolean, que eu tenho separado. Eu criei aqui o ar-condicionado, chamei ele o input de ar-condicionado e dei o nome de ar-condicionado e ele sempre inicia offline. Se alguém quiser, também pode ligar lá pelo ajudante. Se eu vir aqui no meu Home Assistant, eu tenho aqui configurações, eu tenho aqui ajudantes. Eu posso vir aqui e criar um novo ajudante que é um input boolean. Inclusive, o Leandro, ele já tem um tutorial relacionado a esse item ajudantes. Se eu pesquisar aqui, já aparece o primeiro. Conheça o ajudante alternar, input boolean, né, e utilizando aqui no Node-RED como condições de gatilho. E aqui ele explica passo a passo de como configurar esse processo. Então fica opcional para você escolher lá se você quer criar diretamente pelo Home Assistant, né, ou se você quer fazer ali via código. Tanto faz, os dois são simples para poder criar. Ok, então quando eu pedir
para minha assistente virtual ligar o ar-condicionado, que na verdade é esse input boolean, eu vou verificar se é on ou off. Eu poderia verificar, colocar direto aqui on, né? Se for on, ele vai criar aqui uma outra condição, né? E eu poder passar direto para cá. Não precisaria nem ter esse switch aqui. Ah, mas por que você criou o switch, Douglas? Porque a maioria das minhas automações segue esse padrão. Eu sempre coloco o switch aqui. E eu também, se eu quiser fazer uma outra configuração aqui para off, eu também posso colocar. Mesmo, eu poderia colocar aqui também para o off, né? Eu vou tirar esse on aqui. Mas eu também poderia colocar aqui uma outra alternativa. Mas quando é que vai ser uma outra alternativa para além de on off? Pode ser indisponível. Né? Por algum motivo ficou indisponível, não sei, eu removi o input boolean sem querer, e aí ele vai identificar que está indisponível. Então, eu sigo esse padrão, esse switch on-off aqui, ele já está configurado em várias partes do meu sistema, eu só dou um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu acabo seguindo esse fluxo aí. Mas fica a opção de você criar como quiser aí o seu processo. Importante que você tenha esse gatilho configurado, né? Coloque aqui no state, no event state. Eu acredito que essa parte você já tenha conhecimento, se não, eu sugiro que você verifique outros vídeos aí relacionados ao Node-RED. Tem vários conteúdos, inclusive lá no fórum do Home Assistant Brasil, de como realizar várias automações, né, a partir desses nós aqui do Home Assistant. Tem vários vídeos já também compartilhados por outras pessoas, então tem bastante conteúdo, né, para você saber aí como é que se utiliza o Node-RED. Então, mas basicamente eu pego esse nó, coloco aqui um input boolean que eu criei, né? E aí a partir do momento que ele alterar o status dele, ele sempre vai, o gatilho sempre vai ser acionado, né? Se ele trocar para on, se ele trocar para off, ele vai ir para o próximo nó, para o próximo fluxo. Neste caso aqui, eu coloquei um switch. Bom, só antes de dar continuidade, né, como foi criado o sensor aqui, você tem que reiniciar seu Home Assistant, tá? Para poder esse sensor aí ficar disponível aí no Node-RED. Mas, né, vamos supor que você já fez aí a sua configuração, já reiniciou seu Home Assistant. Toda vez que eu aciono esse input boolean, eu tenho que voltar ele para offline, né, porque ele funciona só para um gatilho. Então, se eu não voltar ele para offline, toda vez que eu chamar esse input boolean lá no meu assistente virtual, ele sempre vai estar on, e aí ele não vai ir para o próximo fluxo, para a próxima etapa, porque ele só vai quando muda a situação dele, né, para on, off ou qualquer outra situação possível. Então, sempre que eu ligar ele, eu mudo para off para poder ligar novamente esse input boolean. Tá? Esse é um dos macetezinhos, digamos assim, de um gatilho de input boolean, um gatilho aí, um dispositivo fictício, podemos dizer assim. Depois, eu verifico qual é o eco que foi acionado. Tá? Aqui ele está um select. Tá? Vou tirar esse select aqui, vou colocar aqui no cantinho. Aqui ele está um select, um input select. Eu vou explicar depois por que ele está um input select aqui. Mas, resumindo, é porque eu preciso mudar o valor do sensor. O sensor que eu criei, Last Alexa. E eu não consigo mudar o valor do sensor. Eu, pelo menos, não consegui achar um modo de mudar o valor do sensor. Ele muda somente conforme aí as condições configuradas. Manualmente eu não consegui mudar isso. Se alguém souber como realizar isso, por favor, compartilhe aí nos comentários para que a gente possa identificar como fazer isso. Aí não tem mais a necessidade de criar esse input, mas depois eu vou explicar o porquê, tá? Até vou colocar aqui embaixo também, para neste primeiro momento aí ficar um pouco mais fácil o processo para quem está realizando pela primeira vez. Bom, eu pego o valor do sensor, né, eu coloco aqui a saída dele como um payload Alexa, poderia ser só um payload mesmo, mas eu acabei configurando como payload Alexa.
Eu mudei aqui a variável e aqui no próximo switch eu recebo um payload Alexa, porque se eu deixar o payload ele não vai identificar nada. Então sempre eu vou pegar o último valor, né? Para isso eu utilizo aqui o status atual, esse nó aqui. Então se eu vir aqui no meu Home Assistant, ele vai pegar esse valor aqui, neste caso ele vai pegar o Echo Show 5. Vamos fazer um teste aqui só para verificar. Eu vou pegar aqui, né, vamos supor que eu vou ficar aqui embaixo, eu vou pegar um inject para poder fazer um gatilho manual e vou colocar um debug para pegar o resultado desse valor. O meu debug aqui está com payload e aqui eu estou passando payload Alexa, então eu tenho que mudar aqui também para payload Alexa. Tá? Ok, então eu vou fazer um teste aqui, vou dar o deploy, né, para aplicar as modificações que eu estou realizando. Vou entrar aqui na aba de debug. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui. E vou executar agora. Ó, ele pegou Echo Show 5. Né? Então, se ele tivesse aqui o resultado Echo Show, Echo Dot, ele ia aparecer aqui o resultado que está naquele momento setado no sensor. Então, está funcionando aqui perfeitamente. Aqui eu verifico qual eco que foi acionado. E se vocês perceberem aqui no meu fluxo, ele tem duas ações. Uma ação para os três primeiros e outra ação para as outras três outras opções. Por que eu tenho esse fluxo? Porque esses três últimos aqui são dispositivos, ecos, que estão em ambientes que também têm ar-condicionado. Agora, esses outros três aqui são ecos que estão em ambientes que não têm ar-condicionado. Então, se eu acionar um desses três aqui que não tem ar-condicionado, eu preciso verificar para qual ar-condicionado eu desejo ligar. Agora, se for para um desses três aqui, eu já sei qual ar-condicionado. É no mesmo que está no mesmo ambiente que foi acionado o Echo Show ou o Echo Dot, ok? Então por isso que eu tenho dois fluxos diferentes. A partir daqui eu já começo a utilizar o Alexa Action. Então eu tenho lá o script criado, né? O script lá de ativar a notificação, e a partir desse script eu faço essa configuração. Eu faço a pergunta que eu configurar aqui, eu coloco o evento para depois eu identificar qual evento que foi acionado, e aqui eu coloco em qual dispositivo eu vou fazer essa pergunta. Lá no meu vídeo, quando eu mostrei lá, tinha lá media player.echo, né? Só que a assistente virtual aqui, a minha skill, ela sempre vai perguntar para esse dispositivo aqui. Então, se eu estou pedindo para ligar o ar-condicionado lá no meu quarto e eu configurei para responder na cozinha, ela vai perguntar em qual temperatura você deseja ligar lá para o eco da cozinha. Então, por isso que eu pego também o último status do sensor. Porque se eu perguntei no escritório, ela vai me fazer, se eu acionei, né, no escritório, ligar ar-condicionado, ela vai fazer essa pergunta no escritório, que foi o último acionado. Se eu disse para ligar o ar-condicionado lá na cozinha, ela vai me fazer essa pergunta lá para o eco da cozinha. Então, por isso que eu coloquei aqui essa informação, que ele vai pegar o status do sensor, que nada mais é que essa informação aqui. Então, o estado aqui, ó. Beleza? Ok, quando ela me faz essa pergunta aqui, ela fica aguardando a resposta, né? E aqui eu configurei o evento notificação temperatura ar-condicionado. Eu posso colocar qualquer nome aqui do evento, né? Depois eu faço essa verificação ali na frente. Ok, eu pergunto, ela me faz a pergunta. Quando eu respondo, aí é acionado este evento aqui, né? O Alexa Notification. E aqui eu vou para um switch para verificar qual evento que foi acionado. Neste caso aqui foi o de temperatura ar-condicionado. E aí ela segue esse fluxo aqui
para ligar o ar-condicionado na temperatura que eu selecionei, que eu pedi, né? Caso caia no fluxo de cima, que seja acionado por um eco que não esteja no mesmo ambiente de um ar-condicionado, vai cair nesse fluxo. O script é o mesmo, o processo é o mesmo, só que a pergunta é diferente, né? Pergunta qual ar-condicionado você deseja ligar, e aí me passa um outro evento. Pergunta coloca aqui ligar ar-condicionado e não temperatura, né? Que é onde verifico aqui ligar ar-condicionado. Aí vai para um outro fluxo que é esse aqui de baixo. Mas vamos seguir por partes, né? Vamos continuar aqui com a questão da temperatura. Então, eu respondo a temperatura 20, número 25, número 18, enfim. E aí a assistente virtual identifica, a minha skill identifica que foi este evento, pega a minha resposta e dá continuidade, né? Aqui eu verifico novamente qual foi o eco que foi acionado. Para quê? Para eu saber qual ar-condicionado eu vou ligar. Porque aqui eu identifiquei para saber qual ação eu vou acionar. Agora aqui eu vou precisar novamente para identificar qual ar-condicionado eu vou ligar. Tá? Eu coloquei um delay aqui de 2 segundos, não necessariamente é preciso, mas é só para dar tempo de ela terminar aqui a pergunta e eu responder número 22 e ela dá continuidade aqui. Tá? E aqui ela verifica novamente qual eco que eu selecionei. Lógico que esses 3 aqui nunca vão ser. Por quê? Porque esse fluxo aqui ele só vai ser executado quando for acionado por este evento. E este evento só é acionado quando eu aciono esses 3, um desses 3, né, eco configurado. Então, logicamente, nunca vai cair nesses 3 aqui. Porém, eu quis aproveitar o mesmo switch. Então, eu vim aqui, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, o mesmo switch aqui de cima. E aí, acabei nem removendo esses aqui. Não tem necessidade, porém, também não faz diferença nenhuma ele estar aqui configurado. Tá? Só ficaria aí um pouquinho mais simples. Ficaria assim. Verifica aí qual Alexa. Ok. Aí, dependendo do qual foi acionado, né? Se foi o quarto, se foi o show ou se foi o show 5, ele vai ligar o ar-condicionado naquele ambiente. Se foi o Echo Show, o Echo Dot quarto, ele vai ligar o ar-condicionado do quarto, o Climate do quarto. Se foi o Echo Show, que é o da cozinha, ele vai ligar o ar-condicionado da cozinha. E logo em seguida, né, ele executa uma outra ação, que é no caso setar a temperatura, que foi a temperatura que eu respondi lá nessa pergunta aqui, né? Qual é a temperatura que você deseja ligar? Então, eu venho aqui no Call Service, né? O nosso Call Service, para fazer uma ação de serviço. E aí eu coloco setar temperatura, né? E aqui ele mostra como é que eu seto a temperatura, quais as propriedades que eu posso colocar. Então eu coloquei aqui temperatura. E aí eu coloco aqui a temperatura e a resposta ela fica nessa variável, payload, event response, né? E aí que é a mesma que eu verifico aqui, ó, event response, para verificar qual ar-condicionado que eu vou ligar. Então aqui eu seto a temperatura. Se eu coloquei número 22, vai setar com a temperatura 22. Eu até mostrei isso lá no vídeo, né, setando com a temperatura 18, se não me engano. Tá? Só tem que ficar atento a um detalhe, que para você definir aí um número, para a skill identificar que é o número, você tem que colocar número 22, número 21, número 20. A resposta tem que ser número com o texto número antes do número. Porque senão, se você colocar só lá 22 ou 22 graus, a skill não vai identificar e vai dizer que vai repetir a pergunta até você dizer número 22 ou cancelar essa ação, tá? Isso é uma configuração lá da skill, né, onde a gente tem aqui as opções aqui, as intenções, como
uma seleção, um número, uma duração, data, o tempo, né? Hora no caso. Então essa aqui é a skill que a gente tem, que a gente configurou lá naquele outro vídeo, né? E aí com isso você pode fazer essa interação. Neste caso tem que dizer que é número 20 ou 21, enfim, para poder aí setar com o número que você desejou. Ok? Beleza, vamos dar o deploy aqui só para não perder o que eu realizei. E agora a gente vai para o outro fluxo alternativo, para quando você acionar um Echo, uma Alexa ali, né, que esteja em um ambiente que não tem ar-condicionado, poder seguir um outro fluxo. Ah, Douglas, mas eu não posso estar lá no banheiro e pedir para ligar o ar-condicionado da cozinha? Pode, sem problema nenhum. Porém, né, às vezes você vai se acostumar tanto a dizer ligar ar-condicionado, você às vezes vai estar em outro ambiente, ligar ar-condicionado, vai esquecer de dizer, aí a assistente virtual ela vai questionar. Foi só um incremento a mais para a gente poder personalizar ainda mais a nossa automação. Não necessariamente você precisa realizar esse fluxo, tá? Mas fica aqui mais uma possibilidade aí para você customizar suas automações. Ok, então agora vamos para o fluxo alternativo. Vamos supor aqui que eu acionei lá no banheiro social, que foi o exemplo ali do vídeo que eu mostrei anteriormente. Então, neste caso aqui, ela vai perguntar: qual ar-condicionado você deseja ligar? E aí eu vou responder, né? Neste caso vai cair nesse fluxo, né? Ligar ar-condicionado, e eu vou responder escritório, cozinha ou quarto, que é onde eu tenho o ar-condicionado aqui instalado. Ele pega esse event aqui, response, que é aquele mesmo temperatura, e verifica qual resposta eu passei, e aí ela vai para o fluxo aqui alternativo. Só tem que ficar atento a uma situação. Essas respostas aqui elas têm que ser válidas. Tá? Eu não posso simplesmente responder qualquer coisa que a skill vai identificar. Você tem que configurar isso lá na skill. Tá? Como é que eu faço essa configuração? Então aqui eu tenho, deixa eu fechar aqui só para a gente mostrar. Aqui eu tenho fechar aqui também, o Axit, né? E aí quando eu clico aqui para abrir, eu tenho os slots aqui. Vamos abrir aqui, embaixo eu tenho os tipos de seleção. Quando eu clico aqui em Selection, eu tenho os valores configurados. E esses valores aqui, alguns deles, com aquele vídeo, ele já tem alguns configurados, como Netflix, YouTube, etc. Mas eu posso adicionar outras respostas aqui. Se eu não adicionar aqui, Alexa, a skill ela não vai identificar a resposta, ela não vai encontrar uma resposta válida, e com isso ela vai ficar num fluxo até você responder uma resposta válida ou cancelar a sua ação. Então, vamos supor aqui que eu tenho um ar-condicionado aqui na sala. Na verdade, o ar-condicionado fica na sala, mas eu coloquei aqui cozinha. Eu tenho que adicionar aqui essa opção sala. Então, eu venho aqui em valores e clico aqui em adicionar. Pronto, já está colocado aqui sala. Eu posso colocar ainda sinônimos. Sala de estar. E clico aqui no botãozinho, ó, já aparece aqui sala de estar. Então são opções que eu posso vir aqui e configurar para ser uma resposta válida. E aí quando eu responder lá para a skill que faz um questionamento pela assistente virtual, ela vai identificar que foi uma resposta válida e vai dar continuidade no fluxo. Ok? Depois que eu adicionei aqui, eu tenho que salvar o modelo e eu tenho que fazer o build do modelo também. O build do modelo, ele está fazendo aqui, ó, processo em andamento, e ele pode demorar um pouquinho, tá? Às vezes pode demorar aí um minuto e meio, então dependendo aí da sua internet também, tem que ter um pouquinho de paciência, mas depois que ele realizar o build, ele vai mostrar aqui build com sucesso e pronto, você já pode voltar lá para o seu fluxo, tá? No meu caso aqui, eu já tinha, ó, já deu que iniciou o build, né? Mas ainda não concluiu, precisa estar aqui treinando o modelo. E no meu caso, eu já tenho aqui o escritório, cozinha e o quarto já tinha configurado. Então,
vai estar funcionando aqui da mesma maneira. Então ele segue para o fluxo aqui alternativo, ele verifica o escritório, cozinha ou quarto, né? E caso foi uma das opções, ele não vai realizar nada. Uma outra, se eu colocar sala, ele não vai dizer nada, a não ser que eu coloque aqui uma outra alternativa. Vamos colocar aqui uma outra alternativa. E aqui eu posso dizer aqui que não foi encontrado nenhum ar-condicionado nesse ambiente. Eu posso fazer algo assim, né? Deixa eu pegar aqui já algo que eu tenho configurado. Eu coloco aqui um outro nó, chama aqui a minha assistente e vai dizer a mensagem: não há nenhum ar-condicionado para esta opção. Aqui eu poderia colocar eu posso colocar a mesma coisa, né, que eu fiz aqui, ó. Pegar e responder para o último eco que foi acionado. Em vez de colocar aqui um eco fixo, eu posso fazer a mesma coisa, vai responder para o eco que foi acionado. Beleza? Então aqui, só Alexa, nem Alexa Show. Então até mesmo se responder Netflix, ela vai entender como uma resposta válida, porque está configurado aqui na minha skill, né? Está configurado aqui, ó, Netflix. E aí com isso ela vai cair nesse fluxo, por isso que eu coloquei qualquer outra resposta. Ah, Douglas, eu quero fazer esse mesmo processo para a TV. Eu tenho que colocar lá TV, sala? Não, todas as respostas aqui vão funcionar ao build com sucesso. Vão funcionar para qualquer fluxo que você realizar, porque ele sempre vai cair nessa opção de selection. E aí só precisa ter uma resposta válida. Então, cozinha que eu coloquei aqui pode ser utilizado para qualquer automação que você vai utilizar ali com um Alexa Actions, ok? Bom, agora vem aqui um outro macete, né, para poder evitar que eu repita algumas automações aqui que eu criei. Seguindo esse fluxo aqui, ele vai identificar. Ah, foi o escritório? Ok. O que vem depois? Perguntar a temperatura, né? Aí eu teria que ir lá e seguir, replicar todo esse processo. Em vez de replicar todo esse processo, eu fiz um macetezinho para ligar o input boolean. Aquele input boolean ar-condicionado, que é a minha trigger no caso, né? É meu gatilho. Então, o que vai acontecer? Ele vai ligar o input boolean e aí vai acionar esse gatilho novamente, né? E aí neste caso vai seguir o fluxo, o mesmo fluxo, só que daí nesse caso ele vai ter que cair nessas três opções aqui. Por quê? Porque eu respondi cozinha, né? E se eu respondi cozinha, tem que cair aqui nesse Echo Show, que é o Echo Show da cozinha. E o que vai cair depois, qual vai ser a próxima etapa? É a temperatura. E aí vai voltar novamente para aqui e vai executar essa ação aqui de ligar o ar-condicionado da cozinha e citar a temperatura que eu passei. Só que aí tem um problema. Eu respondi cozinha, vai passar aqui, vamos supor que eu não tivesse esses três nós aqui e fosse direto para cá, né? Então, qualquer um que eu responder aqui vai ligar o ar-condicionado e vai seguir esse fluxo. O último sensor que eu liguei, né, foi para esse aqui, ó, Echo Dot banheiro social, né? Pegando o exemplo lá do vídeo. Eu fui lá no banheiro e pedi para a assistente virtual ligar o ar-condicionado. Aí caiu nesse fluxo aqui, né? Perguntou qual ar-condicionado, foi para cá, eu respondi que foi o ar-condicionado da cozinha e voltou para cá. Quando chegar aqui, né, vai identificar, ok, o fluxo foi acionado. Qual foi o último sensor acionado? Foi do banheiro. Vai cair aqui novamente, aí vai ficar no loop, nunca vai sair. O que eu poderia fazer? Eu poderia alterar o valor do sensor.
Em vez de deixar aqui o sensor Eco.banheiro social, eu poderia colocar lá o banheiro, o Eco Show. E aí ele cairia no fluxo de baixo. Eu poderia alterar logo em seguida aqui, né, da minha resposta. Só que eu não consigo alterar manualmente um sensor, o valor do sensor. Pelo menos eu não identifiquei como fazer isso. Eu achei até um pouco estranho não permitir fazer isso. Talvez eu não esteja sabendo como fazer. Até se alguém souber aí, por favor, compartilhe, porque seria uma alternativa aí para evitar que eu tenha este processo aqui de input select. Né? Agora eu vou mostrar o porquê que eu criei aquele input select em vez de utilizar o sensor aqui. Então eu vou voltar para o input select que eu tinha. Vou tirar esse aqui também. E vou explicar aqui novamente por que eu coloquei o input select. Porque agora eu consigo alterar o valor do input select. Vou mostrar aqui como é que eu criei o input select. Bom, aqui eu tenho o input select com todas as opções, com todos os meus ecos. A mesma coisa como o grupo lá, eu criei o input select com todas as opções. E aí eu criei aqui uma outra automação através do meu sensor. Toda vez que o sensor mudar, o sensor Last Alexa mudar, né? Por exemplo, aqui está Echo Show 5, quando mudar para Echo Show ou Echo Dot, qualquer outro, ele vai verificar aqui qual foi o valor que foi alterado, né? Qual o novo valor, e vai alterar o input select para sempre ficar igual o do sensor. Ele só vai ficar diferente quando eu mudar manualmente, que é neste caso aqui, que eu mudo manualmente para ele sair do fluxo aqui, do loop do fluxo aqui. Tá? E como que eu fiz isso? Qual é a lógica disso? Vamos supor agora fazendo o teste novamente, do zero. Eu fui lá no banheiro, pedi para a Alexa ligar o ar-condicionado. Verificou aqui qual foi o input select selecionado. Foi o banheiro, certo? Porque ele mudou aqui e alterou o input select para banheiro. Então ele vai verificar que foi o banheiro. Ele vai pegar a resposta do payload, vai verificar que foi o banheiro e vai acionar aqui esse nó. Qual ar-condicionado você deseja ligar? Vai aguardar minha resposta, eu vou responder. Depois que eu responder, ela vai verificar qual foi o evento que respondeu, né? E vai verificar a minha resposta. Eu coloquei lá que foi cozinha. A partir do momento que foi cozinha, eu vou mudar o input select agora para o Echo Show, que é o lá da cozinha. E depois vai acionar aqui o input boolean, para acionar novamente esse gatilho. O gatilho vai ser acionado, vai verificar qual é o input select selecionado, definido. Foi o Echo Show, da cozinha, porque eu troquei aqui manualmente. Né? E aí vai ir para esse fluxo de baixo, porque agora ele vai verificar, foi o Echo Show, opa, então eu já vou perguntar qual é a temperatura. Em qual temperatura você deseja ligar? Só que aqui eu não coloco o valor do input select, aqui eu coloco o valor do sensor. Porque se eu colocar do input select, ela vai me perguntar em qual temperatura desejo ligar agora lá para o Echo Show da cozinha. Ignora aí a minha assistente. Ela vai me perguntar em qual temperatura eu desejo ligar lá para o Echo Show, porque eu mudei o input select, né? Só que eu estou questionando para ela no banheiro, então eu pego o último do sensor, que aí sim ela me pergunta em qual temperatura eu desejo ligar lá para o Echo do banheiro. E aí eu vou responder o número 20, né? E aí ela vai verificar que o evento é a temperatura agora, não é mais qual ar-condicionado eu quero ligar, e vai verificar aqui qual é o Alexa que foi acionado, né? Qual foi o input select. Eu troquei para o Echo Show, né? E ela vai dizer, você selecionou cozinha, vai guardar esses 2 segundos, né? Vai verificar qual foi o Echo Show que foi definido ali no input select,
e vai ligar o ar-condicionado referente àquele ambiente, nesse caso da cozinha. Então, eu tentei fazer uma otimização para não ter que replicar o código. Eu tinha várias opções aqui que eu poderia fazer. Inclusive, eu nem precisava fazer, talvez, chamar esse input boolean. Eu poderia fazer uma âncora direto aqui para esse carinha aqui. Tá? Mas eu achei mais fácil assim, achei mais tranquilo, já utilizo algumas outras automações dessa maneira e para mim funciona perfeitamente. Fica até mais fácil depois fazer algum tipo de teste e tal. E qualquer tipo de manutenção também eu mudo apenas aqui. Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês. O vídeo ficou bastante longo, né? Só essa parte aí ficou quase 50 minutos, mas realmente para apresentar todos os detalhes aí do processo, tem pessoas aí que conhecem mais, tem pessoas que conhecem menos, é complicado fazer um vídeo curto, né? Quando tem um processo aí um pouquinho mais complexo. Mas é isso, pessoal. Eu espero aí que tenha contribuído aí para vocês identificarem como é que funciona o processo e evoluir nas automações. Eu posso fazer isso para TV, eu teria que criar um input boolean TV para poder, quando eu acionar lá assistente ligar TV, né, fazer todo um processo aqui semelhante ao que eu fiz. Tá? Dá um trabalhinho, mas é um trabalho que vai ficar uma vez só. Depois o ligar TV vai ficar pro resto da vida. Senão não vão precisar mais passar qual é a TV, enfim. E aí com isso dá para deixar aí o processo mais otimizado. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, né, vocês podem deixar aí no comentário, mas a minha orientação é que vocês criem um tópico lá relacionado a este tema, ou se já tem um tópico sobre a sua dúvida, questione lá no fórum, porque fica mais prático. E tem outras pessoas que têm bastante experiência, muito mais que eu, inclusive, que também podem contribuir aí com a sua dúvida, ok? Um grande abraço e até mais.